Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui falando de um tema que eu gosto muito, que eu demorei muito para entender, mas que hoje é um dos meus temas dominantes, tá? Muito prazer. Meu nome é Renata Andrade. Eu sou formada em gestão de recursos humanos. Eu sou design de extensão de cílios já tem quase 4 anos. Sou formada por algumas das principais escolas de cílios do Brasil e do mundo, né? E tenho muito prazer em participar desse projeto, que é um projeto muito importante para mim, que é o Master Pro, tá? Da Miriam Mota. Então, muito prazer em estar aqui com vocês, tá? Vamos lá? Bom, a gente sabe que para a gente ter um procedimento com uma boa retenção, é necessário que a gente comece isso antes do procedimento, né? Como que a gente vai ter esses cuidados pré-procedimento para que a gente tenha uma boa retenção, tá? A gente vai já começar isso antes da cliente chegar no nosso espaço. Como que você orienta a sua cliente? Como que você explica para ela os cuidados pré-procedimento para que a gente tenha uma boa retenção? Você deixa ela ciente que o procedimento é minucioso, que ele demanda tempo, que ele demanda paciência, que a gente deve ter todos os cuidados ali para que a gente não precise fazer nada correndo e sair um procedimento bonito e com uma boa retenção, tá? Você informa a cliente que ela precisa evitar maquiagem, principalmente no dia do procedimento. Qualquer resíduo que fica ali no cílio dela, na pele dela, pode influenciar para essa retenção não ter uma boa retenção, né? Vocês sabiam que o rímel, efetivamente, ele só sai do cílio da cliente depois de mais ou menos uns 3 dias? Principalmente se for um rímel à prova d'água, ele fica incrustado ali no fio natural e pode interferir nisso, tá? A sua ficha de anamnese, ela está sendo bem feita, ela está sendo feita corretamente. Você entende, consegue entender ali todas as características do fio natural, da pele da cliente, se tem algum problema hormonal, se você precisa ter algum cuidado específico para que aquele procedimento dure mais. Então, é necessário que você faça a ficha de anamnese corretamente. Prepare seu ambiente de trabalho. Como que você prepara o seu ambiente? A gente sabe que a nossa cola, o cianoacrilato, é o principal componente do adesivo. E é necessário saber trabalhar muito bem com ele. Porque a gente sabe que ele é um pouquinho fresco, né? Ele é um pouquinho chato, assim, de se trabalhar. Então, se a gente não adequar o nosso ambiente de trabalho àquele adesivo que a gente está usando, isso vai fazer com que o nosso trabalho demore mais para ser feito e a retenção não seja não tem uma retenção boa, não tem uma boa durabilidade, né? A gente preparando já o nosso ambiente de trabalho, verificando quanto a umidade, temperatura, organização dos nossos materiais, organização da nossa cola, isso vai otimizar o nosso tempo e melhorar a nossa retenção. Né? Então, é necessário que você verifique o seu ambiente de trabalho, já deixe tudo adequado antes da cliente chegar. Você que trabalha, que atende a domicílio, você se atenta a características importantes, como levar 2 colas para o seu atendimento? Você não sabe se você vai chegar na casa da cliente e vai achar um ambiente seco demais ou um ambiente úmido demais. Isso vai interferir muito, né? Então, é importante que você leve 2 colas para aquele lugar que você vai atender. E como que você armazena a cola para ir para o seu atendimento? Você armazena ela da forma adequada, você coloca ela naquele pote hermético, você leva ela em pé, você leva ela de qualquer jeito. É importante você se atentar a isso também. Se tiver dentro das suas condições, claro, você leva umidificador ou desumidificador para o seu atendimento, né? Se você não levar 2 colas, ou se não tiver como levar 2 colas e for mais fácil para você levar um umidificador ou desumidificador, é muito mais fácil você adequar o seu espaço ali, aquele ambiente que você vai atender, né? Então, é importante você, se tiver condições, levar um umidificador ou desumidificador, ou então levar 2 colas para o atendimento.
Prepare o fio natural de forma eficaz. Como que a gente prepara o fio natural da cliente? Como que você prepara o fio da sua cliente? Você faz a higienização correta? Você utiliza materiais adequados para aquela higienização? Você utiliza materiais pós-higienização, por exemplo, o primer. O primer tem gente que não sente necessidade de utilizar. Eu gosto muito de utilizar o primer para poder dar aquela porosidade maior no fio, né? A gente sabe que o fio natural, ele é levemente ácido, e que varia ali entre 4,5 a 5 de acidez, né? Porém, o nosso fio natural, ele não é adequado para aderir à cola. A nossa cola, a cola que a gente usa aqui, como eu falei lá atrás, é um pouquinho chata para trabalhar. Ela é necessária que a gente deixe o fio levemente alcalino, não precisa ser alcalino demais, porque senão a gente vai danificar o fio natural. Então, a gente tem que fazer a higienização da forma adequada, usar shampoo, se possível, shampoos próprios para os cílios, né? Não use nada que não seja próprio para os olhos, porque isso você vai eliminar riscos, né? Não use qualquer coisa, qualquer shampoo para a área do rosto, porque aquilo tem ácidos e aqueles ácidos podem causar queimaduras, enfim, machucar os olhos. Então, use shampoos específicos para a área dos olhos, tá? Como eu falei, eu gosto de usar o primer para me ajudar a preparar o fio. Então, é necessário que o fio esteja ácido ali por volta de 6, 7, que ele vai estar neutro ali. É o que eu mais ou menos eu gosto. Então, levemente alcalino, tá? Outra coisa que é importante a gente salientar, voltar aqui para mostrar para vocês, é a higienização dos fios sintéticos. Aqui, como vocês podem ver, isso aqui é um fio sintético sujo. Vocês estão vendo aqui essas manchinhas brancas aqui, isso aqui é sujeira. O fio sujo, ele não vai aderir ao fio natural, né? A cola, ela vai deixar colar ali, mas ela não vai ficar. Olha a diferença do fio sujo para o fio limpo, né? Vocês têm que ter tem que limpar o fio da extensão. Como que você pode limpar o fio da extensão? Você vai pegar álcool 70 mesmo, eu costumo fazer assim, eu pego aquele microbrush, molho ele no álcool 70 e limpo o chicote, eu vou limpar ali tudo e depois eu vou pinchar o fio. Limpando ele ali com álcool 70, ele vai ficar adequado para poder acoplar no fio natural da cliente e isso vai ajudar muito também na retenção. A acoplagem correta é um dos principais problemas da retenção. Eu já tive muito problema com isso. Você já teve também? Me fala aí, como que foi esse começo para você entender que a acoplagem estava feita de forma incorreta? Aqui eu deixei um exemplo de como que você pode treinar essa acoplagem. Eu treinando desse jeito melhorou muito a minha retenção. Por quê? Quando eu acoplava o fio, vamos supor que esse aqui é o fio natural. Quando eu acoplava o fio, eu deixava a base dele levemente levantada. E o que que acontecia? Na primeira escovada que a cliente dava, o fio soltava. Então, eu custei a entender, eu demorei a entender que a minha acoplagem não estava sendo de forma correta. Por quê? Eu só simplesmente jogava o fio ali. Eu só deixava ele, só soltava ele ali. Eu não tomava os cuidados que eu deveria ter. E como que é esse cuidado que deve ter, Renata? Opa, caiu. E como que é esse cuidado que eu devo ter, Renata? Você vai pegar o fio, acoplar a base primeiro e deitar o fio. E vai dar uma leve pressãozinha para baixo, assim. Por quê? Isso vai fazer com que a cola penetre melhor nas cutículas do fio natural. Então, o fio não deve ser simplesmente jogado, ele deve ser acoplado de forma correta, tá? Para que na primeira escovada ele não solte, né? Então, o que que você pode fazer para você treinar? Você vai pegar um potinho, como um potinho qualquer,
vai colar fio seu mesmo, fio no fio do seu cabelo mesmo, com durex nas pontas. Isso eu usei uma tampa de um potinho que eu tenho aqui, mas isso você pode fazer em qualquer lugar, em um copo qualquer, em xícara. Vai acoplar, vai colar o seu fio natural. Ali, nessa foto eu fiz só 2, mas geralmente eu faço muito mais. E você vai fazer esse treino, que até mesmo para acoplagem, você pode treinar também um alinhamento, né? Então, você vai acoplar a base primeiro e vai deitar o fio de forma que ele não levante a base, porque se ele levantar a base, ele vai soltar, né? Então, você vai colar ele e vai dar uma leve pressãozinha com a pinça, uma leve, tá, gente? Não precisa ser muito forte, não, para você também não incomodar a cliente. Vai fazer uma leve pressãozinha para o fio ter uma aderência melhor, tá? Cuidados pós-procedimentos. Você também é importante deixar a sua cliente ciente do pós-procedimento. O que que ela vai fazer para poder fazer com que os cílios durem mais, né? Eu costumo dizer que uma extensão de cílios boa, um procedimento duradouro, é 50% papel da profissional e 50% papel da cliente. Porque se você fizer todos os seus cuidados, tudo que eu falei aqui agora, e não tiver o cuidado no pós, não vai durar mesmo, né? É um dos maiores motivos. Tem algumas profissionais que chegaram até a mim, até falando que ia desistir, porque a cliente chegava reclamando, seguia todos os cuidados, mas depois de alguns dias a cliente chegava falando, ai, meu cílio caiu todo, que não sei o quê. Mas, gente, não adianta você fazer um bom procedimento, seguir todos os passos que eu falei aqui e não auxiliar a cliente no pós, né? Por quê? A polimerização, ela acontece para mim em 3 etapas. Na acoplagem, que é aquele período que eu te falei, que a gente vai acoplar corretamente o fio, acopla a base, deita o fio e dá aquela leve pressãozinha, né? Ela começa ali de acordo com o tempo específico da cola que você está usando, de acordo com o que o fabricante informou ali. Tem colas que é de 2 segundos, meio segundo, 1 segundo, depende da cola que você vai utilizar. Então, ela já começa ali. Ou seja, você tem que seguir aquele tempo correto entre passar a cola no fio, passar o fio na cola e acoplar a cola ao fio natural da cliente. Então, você tem que seguir aquele período que está sendo especificado ali, tá? Porque se você não seguir aquele tempo que está sendo especificado pelo fabricante, o fio da extensão, ele vai ficar somente com uma capa adesiva e não vai fixar, ele não vai aderir ao fio natural. Então, é importante que você siga o tempo que está sendo determinado ali pelo fabricante. A terceira etapa é a aderência, é que o fio sintético vai unir ao fio natural por meio do adesivo. Então, você vai colocar a quantidade específica ali, a quantidade necessária, nem muito, nem menos, nem muito, nem pouco, tá? A quantidade correta de adesivo no fio da extensão e vai acoplar ele ali para ele aderir, uma quantidade de cola adequada para ele aderir ao fio natural, tá? E a terceira etapa é a fixação, né? É o tempo que ele vai ficar ali, que a cola vai curar, que a cola vai secar por completo, que demora, que a gente costuma explicar para cliente que é aquele prazo de 24 horas, né? Nesse da aderência, a gente pode observar que se a cola está, se a gente está usando cola demais, ou ela está fora do tempo dela, ou a gente está com uma umidade muito alta, enfim, uma umidade muito baixa, a gente vai ver que a cola não está aderindo, por quê? Quando ela fica tombando, sabe? Quando ela fica sambando, a gente costuma falar que ela fica sambando ali, é porque ela não está aderindo de forma correta. Então, é necessário que a gente tome esses cuidados para que ela tenha uma boa fixação. Se você não tomar esses cuidados durante a aderência, a fixação dela, quando ela efetivamente ficar
seca, você vai ver que o fio ele vai estar desalinhado, que a gente costuma ver que algumas pessoas, quando chega mesmo para manutenção, se você trabalha com manutenção, a gente vai ver que algumas pessoas chegam com fio desalinhado. Por quê? Durante aquele período da aderência, teve algum problema que o fio não aderiu corretamente e ele fixou de forma desalinhada. Então, a fixação, ela acontece naquele período de 24 horas. Por isso que é importante você deixar a cliente ciente que ela não molhe os fios, não molhe a extensão nesse prazo de 24 horas, tá? Fora esses cuidados, é importante evitar saunas, banho quente demais, né? Evitar esfregar os olhos. Então, é importante que você auxilie a cliente nesse pós-procedimento, para que ela também tenha um papel fundamental na retenção dos cílios e você tenha um trabalho duradouro, tá? Esses são os problemas que eu mais tive conhecimento das pessoas que eu pesquisei, de experiências que eu vivi. Então, quando eu comecei a tomar cuidado, desde o cuidado, antes do procedimento até o pós, o meu trabalho começou a durar muito mais. Eu tenho durabilidade boas, aí eu recebo clientes com 35 dias com o cílio bem cheio ainda, né? Então, é importante você verificar, desde o pré-procedimento, informando a cliente os cuidados que ela tem que ter no antes, até a preparação do seu material, do seu ambiente de trabalho, deixar ele adequado ali para a cola que você vai trabalhar, né? Preparar o fio natural corretamente, fazer uma higienização eficiente. Se necessário, lave os fios 2 vezes ou mais. Depende se o fio da cliente for muito oleoso, mas faça a higienização corretamente. Limpe também os fios da extensão, os fios sintéticos, higienize eles, tire todo aquele resíduo de poeira, enfim, higienize corretamente tanto os fios naturais quanto os fios da extensão, né? Tome cuidado com a acoplagem, não jogue simplesmente o fio, porque isso vai interferir na sua durabilidade, que é um dos principais motivos de uma durabilidade ruim. Não jogue o fio, acople ele da forma correta, não deixe a base ficar levantada, não colhe o fio torto, porque na primeira vez que a cliente for pentear, ou até mesmo ali você na hora do procedimento, quando você for pentear, ele vai soltar. Há uma outra coisa. Eu também evito de ficar penteando a extensão na hora que eu estou fazendo, para que ele adere melhor, possa aderir melhor ao fio. Então, evite pentear o fio ali na hora que você está colocando, tá? Para que ele não desalinhe e ele não levante a base, tá bom? Principalmente se você não tiver com uma umidade muito boa, tá? E tome o cuidado pós-procedimento, informe a sua cliente os cuidados que ela deve ter depois, para que ela volte com, pelo menos, a maioria dos fios, para que aquilo dure mais, ela não entre em contato com você no dia seguinte, ou alguns dias depois, informando que o cílio caiu todo, tá? E eu costumo sempre dizer que os seus resultados são do tamanho do seu esforço, então se esforce, treine muito, não se canse, não desista, porque cílios, para mim, gente, não é dom. Cílios é prática. Então, pratique muito, treine muito esse treino que eu informei para vocês, para acoplar no fio natural, no fio de cabelo mesmo, porque você treinando, gente, quanto mais você pratica, melhor você fica. Tá? Então, eu queria agradecer, muito obrigada a atenção de vocês até aqui. A gente dá uma leve gaguejada, né? Porque a primeira vez é sempre difícil mesmo, mas eu espero que eu tenha conseguido tirar as maiores dúvidas que eram as que eu tinha, foi as que eu comecei a me atentar mais e melhorou a minha retenção muito. Tá? Eu trouxe isso de uma forma mais simplificada para que a gente possa entender de uma forma mais simples. É um tema mais abrangente, principalmente se tratando de cola, que é um tema muito longo, mas eu trouxe isso de maneira que a gente consiga entender de forma mais simples, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima, se Deus quiser.